Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui pelo Instagram e pelo Face, ao vivo, no nosso papo de plástica semanal, que a gente tá aqui toda quinta-feira. Agora, durante a pandemia, a gente mudou o nosso horário, que era 5h30, para esse horário das 3h30, das 3 da tarde. Que vocês estão em casa, ainda estão mais tranquilos, né? Não tem que começar a preocupar com janta, com essas coisas que vai chegando no final da tarde, lanche da tarde, né? A gente vai preocupando com isso. Então vamos aproveitar que vocês estão em casa nesse período e fazer esse horário diferente. Depois que as coisas forem voltando ao normal, a gente volta lá pro nosso horário habitual, tá bom? Quem tá aqui? Oi, Marisabela, tudo bem? Dá um beijo no Marco, na sua mãe, na pequena, que não é mais pequena, na Cecília. Kate, boa tarde. Oi, Ideia. Márcia Bianchi. Ai, caiu o celular. Opa, caiu aqui. Vamos ver. Quem mais tá por aqui? Rosemary, Nessa, Simone. Muito bem, turma. Oi, Gisele, tudo bem? Deixa eu apoiar aqui para não cair de novo. Muito bem, gente. Hoje vai ser a live das verdades. Hoje a gente vai falar, eu coloquei como tema, como sugeriram, eu queria uma live sobre mama. Então a gente vai falar sobre 5 coisas que a gente tem que saber antes de fazer uma mamoplastia, tá? São coisas bem importantes que realmente vocês saibam, para vocês se prepararem mesmo para esse procedimento, tá? E tem muita coisa que as pessoas não falam, né? Ou não têm oportunidade de saberem antes de fazer uma mamoplastia, às vezes acabam fazendo uma cirurgia de modo mais intempestivo, sem muita preparação mesmo, né? Para tudo que vai vir depois, tanto colher os frutos bons, quanto às vezes passar por um terreno um pouco mais cheio de pedrinhas, vamos dizer assim, mais dificultoso, tá? Então é importante que a gente também fale das coisas difíceis, não só das coisas boas. Então hoje eu tô aqui pra falar das coisas difíceis de serem faladas sobre cirurgia de mama, tá? Tanto aqui a gente vai agrupar a mamoplastia, tanto de aumento, prótese de mama, e também as redutoras ou as pexias, que é quando a gente faz a elevação da mama, o lifting de mama ou a redução, tá bom? Oi, Gabi, boa tarde. Mi Batista, boa tarde também. Então, gente, a gente vai por partes, como são 5 coisas, nós vamos começar com a primeira delas. Catita, me corrija se eu estiver errada. Eu vou compartilhar aqui pelo Instagram, quem estiver me assistindo pelo Instagram, vai conseguir ver uma fotinho. Eu vou tentar mostrar essa fotinho pra vocês também que estão aqui no Face. Espera lá, vamos ver, porque eu nunca compartilhei uma foto durante uma live. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, hein? Vocês tenham um pouquinho de paciência com a minha pessoa. Vamos ver se eu sei fazer isso. Aperta aqui. Não. Também não. Tan. Aí não. Não acredito. Peraí, deixa eu pegar aqui quem tá no Insta. Era pra aparecer aqui uma fotinho. Nós vamos fazer diferente. Eu vou abrir essa mesma foto que a gente ia mostrar aqui na tela e aí a gente vira o celular e mostra no computador, tá bom? Então aí vocês têm um minutinho pra eu achar essa foto aqui pra vocês. E a Kátia vai conseguir me ajudar, porque eu vou falar sobre anatomia de mama, que é uma das 5 coisas que são importantes da gente saber antes de fazer uma mamoplastia. Vou abrir aqui a foto, peraí. A gente faz diferente. Até eu aprender como é que faz pra compartilhar. Aqui, achei. Agora eu tenho que virar toda a minha parafernália aqui, ó. Vai tremer o celular, tá bom? E aí eu não vou ver mais vocês, então, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Então, primeira coisa que é importantíssimo a gente saber antes de fazer uma mamoplastia, seja redutora, seja uma pexia ou seja uma prótese de mama. Conhecer a anatomia da nossa mama, tá? É importante que vocês conheçam a sua própria anatomia. Ai, mas como assim, Marina? Agora eu vou ter que
estudar então anatomia de mama para eu poder operar uma prótese, eu só quero pôr uma prótese, não quero saber nada da minha mama, não. Não é isso. Mas é importante que vocês conheçam o corpo de vocês. Então, primeiramente, antes de eu mostrar aqui o que eu quero mostrar pra vocês na anatomia, a gente precisa saber se vocês têm algum nódulozinho palpável ou não, se vocês já fazem acompanhamento com a sua ginecologista, mastologista, por algum fibroadenoma, por algum nódulo que tá mais calcificado. Então, é importante que a gente saiba se tem alguma alteração anatômica da mama, tá? Isso é um ponto que é importante que a gente saiba para poder saber. A gente tá liberado para fazer essa mama, essa plástica, essa redução, essa pexia ou essa prótese? Se o mastologista concorda, liberou? Ok. Segundo, tem alguma dessas lesõezinhas que vão precisar ser abordadas pra gente retirar, né? Às vezes vai ter que tirar algum nódulozinho durante a cirurgia, às vezes vai ter que fazer algum acesso específico, esse nódulo tá muito superficial, tá mais profundo, então a gente também precisa conhecer a localização desse nódulozinho, tá? Catita, eu não tô conseguindo olhar só pro Face porque eu também tô aqui no Insta, então eu olho um pouquinho aí e um pouquinho aqui, tá? Oi, Adriana, boa tarde. Então é importante que a gente saiba essas questões de anatomia de nódulo ou não, tá? Pra gente poder ter a liberação do mastologista. E segundo, o que eu preciso que vocês saibam é isso aqui. Vamos virar aqui agora. Agora vocês não vão mais viver por um tempinho, tá? Vamos lá. Vai ficar um pouquinho espelhado o escrito, tá? Pera lá, agora eu vou subir um pouquinho aqui o nosso... Dá pra ver? Meio tortinho, mas dá pra ver, né? Bom, o que eu quero que vocês vejam nessa imagem? Oi, Thiago, me deem aqui um ok se tá muito ruim a imagem ou se posso prosseguir. Eu vou precisar segurar aqui e vou segurar aqui com a outra mão. Vamos lá. Ó, então o que eu quero que vocês saibam dessa anatomia aqui? Aqui a gente tá vendo o mamilo, aqui a gente tá vendo glândula, esse cor de rosa, dá pra ver? E aqui, tá vendo que atrás desse cor de rosa a gente tem gordurinha? São umas células mais amareladas. Então, isso aqui é gordura. Então, a glândula, habitualmente ela é mista. Ela tem tanto uma parte de glândula, que é aquela parte mais durinha, quanto uma parte mais macia, que é essa parte mais de gordurinha ao redor dessa mama, tá? Por que isso aqui é importante? Opa, voltamos aqui. Por que é importante a gente saber isso aqui? Porque se eu tenho uma paciente que tem muita glândula e pouca gordura, eu vou ter uma consistência nessa mama. Essa vai ser uma mama mais durinha. Você vai colocar a mão, você vai sentir primeiro a glândula e pouca gordura. Se eu tenho uma paciente ao contrário, que você tem mais gordura e menos glândula, vai ser uma mama de consistência mais molinha. Então, você vai ter uma mama mais, né, não tão firminha, mais amolecida. Também é importante você saber qual que é a qualidade da pele que você tem em volta dessa mama. É uma pele firme? É uma pele molenga? É uma pele com estria? Porque tudo isso vai influenciar no seu resultado cirúrgico também. Então, é importante que a gente se conheça, tá? Então, qual é a qualidade de pele que eu tenho? Se eu tenho uma mama mais gordurosa ou se eu tenho uma mama mais glandular. Se eu tenho uma mama no lugar ou se eu tenho uma mama que já começou a ceder e essa areola já foi descendo aqui, tá? Voltamos aqui pra minha cara, pra vocês olharem pra mim. Então, tudo isso vai influenciar tanto na sua experiência para a cirurgia, quanto também no seu pós-cirúrgico, na sua recuperação, por exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui, pra eu ficar livre com a mão. Então, por que é importante a gente conhecer a nossa anatomia? Por quê? Vocês viram ali na foto, se eu tenho glândula e se eu tenho gordura, se eu ganhar peso depois da cirurgia, o que vai acontecer com essa mama? Vai aumentar de tamanho. Então, se eu coloquei, por exemplo, fiz uma prótese de 300 ml, estava magrinha, no meu peso certo, não precisa ser magrinha, no peso certo, né, que é o que a gente precisa. Depois da cirurgia eu ganhei peso, será que essa prótese de 300 vai continuar parecendo 300? Não, eu vou ganhar gordura em volta dessa mama, provavelmente, e aí vai parecer que essa mama tá maior, e vai dar aquele aspecto mais gordinho,
tá? Então a gente tem que ter consciência que a gente se conhecer e se policiar vai influenciar no nosso resultado estético depois também. Bom, mas como que eu faço para saber se a minha mama ela é mais gordurosa, se tem mais gordura ou se ela tem mais glândula? É importante quando vocês forem perder peso ou ganhar peso, observar se isso interfere no volume da mama de vocês. Então, se vocês ganharem peso e aumentar o número do sutiã, o sutiã começar a ficar apertado, claro que tem a gordurinha lateral aqui também, né? Mas na parte da frente da mama, se a gente perceber que aumentou, você tem um componente gorduroso importante. Se você ganha e perde peso e quase não muda o tamanho da mama, é muito provável que você tenha um componente mais glandular e pouca gordura ali ao redor. Outra forma de você saber também é palpando. Então, se você palpar e tiver uma glândula, uma consistência mais endurecidinha, mais durinha, você tem mais glândula do que gordura. Se você palpar e já sentir que tem um tecido mais amolecido, a gente tá falando de mais gordura do que de glândula. Porque a glândula em si que vocês viram ali no desenho, na cor de rosa, ela é um tecido bem durinho, ela é bem consistente. O que faz a mama ficar molinha é a gordurinha que está ao redor e, claro, outras coisas, como, por exemplo, perda do ligamento dessa mama. Existem os ligamentos que chamam ligamentos de Cooper, que é o que sustenta a mama no lugar. Com o tempo, a gente vai perdendo esses ligamentos, então eles vão se afrouxando, assim como a pele também vai se afrouxando. Então a gente vai perdendo a sustentação dessa mama, tanto por fora, ali na pele, quanto internamente pelos ligamentos, tá? Então, primeiro, dessas 5 coisas que você tem que saber antes de fazer uma cirurgia de mama, conhecer a sua anatomia. A gente tem que saber da onde eu estou partindo e para onde eu estou indo, para vocês entenderem a diferença também em questão ao procedimento cirúrgico e ao resultado cirúrgico, tá? Então, falamos da anatomia, alteração de peso, quantidade de glândula, presença ou não de nódulos e qualidade de pele que você tem, tá? Pessoal, eu vou falando e depois a gente pode voltar para as perguntas. O que vocês acham? E aí depois a gente finaliza com as perguntas, pode ser? Porque se eu ficar parando, a gente perde a sequência dessas 5 dicas que eu quero dar e às vezes acaba que alguém que quer saber as 5 perdeu as 5 e... Pode ser, então? Me dá um joinha aqui quem fez perguntas. Aqui no Face a gente já tem várias perguntinhas para responder. E aqui no Insta, deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás. Oi, Marisa, boa tarde. Oi, Dri. Oi, Michele. Van, ok? Franciele também, ok? Vanessa, pode ser? Tá bom. Então, primeira coisa, anatomia. Segunda coisa, quem tem flacidez de mama, a gente vai ter que fazer uma cicatriz para tirar essa flacidez. Então, você vai trocar flacidez por cicatriz, tá? Então, essa é a segunda verdade que vocês precisam saber. Se você tem flacidez de mama, você vai trocar uma flacidez por uma cicatriz. Ai, não, doutora, não quero, eu só quero pôr prótese, eu não quero tirar a pele porque eu tenho medo da cicatriz, então faz só uma cicatriz pequenininha, faz isso, faz aquilo, por favor. Se você não está preparada para ter uma cicatriz, não faça uma mastopexia, não faça uma mamoplastia redutora. A prótese, até que ok, porque é uma cicatriz bem pequenininha e geralmente fica aqui embaixo do sulco. Mas se você quer mudar a flacidez, você tem que entender que você vai tirar essa pele e naquela região a gente vai ter uma cicatriz, tá? Qual que é a parte boa disso? A parte boa disso é que habitualmente as pessoas têm uma boa cicatrização. Então aquela vertical que a gente faz na mama, aquela parte inferior e até mesmo em volta da areola, com o tempo ela vai clareando bastante e vai tendo um aspecto bem natural. Claro que isso leva um tempo, então a gente tá falando de pelo menos 6 meses, 1 ano para começar a clarear essa cicatriz, tá? Pra gente ter um resultado mais discreto, não ficar aquele vermelho na cicatriz muito evidente, tá bom? Mas é importante que vocês estejam preparados para a cicatriz. Ah, doutora, mas eu ouvi dizer que fulana de tal mama tinha uma prótese de 400, depois uma prótese de 200 e só fez uma cicatriz em volta da areola. Então eu só quero fazer uma cicatriz em volta da areola. A fulana é a fulana. Você é você. A gente vai ter que avaliar se a quantidade de pele que você tem é suficiente para tirar só para uma cicatrizinha em volta da areola. Geralmente não, tá? Geralmente a gente precisa fazer aquela cicatriz em T. Cicatriz na areola, a vertical e embaixo. Porque isso vai dar formato para a mama, vai dar um formato mais cônico. Quando a gente tenta compensar essa sobra de pele tudo pela areola, a areola ela tá no cone da mama, certo? É onde a gente tem o formatinho do bico. Quanto mais você tira a pele aqui nessa região, mais você aperta essa mama e mais você achata essa mama. Você perde o formato mais bicudinho
que é o natural da mama e o mais bonito, tá? Então você achata essa mama. E se você achata essa mama tirando em volta da areola, você vai fazer uma força nesse sentido, centrípeta, né? Centrífuga. Centrípeta. E aí você vai fazer uma força nesse sentido para tirar só a cicatriz em volta da areola. Só que, por exemplo, às vezes atrás vai ter uma prótese que vai estar empurrando essa pele para frente. A cicatriz, ao invés de ficar fininha, vai começar a ficar mais larga. E aí você vai ter uma cicatriz só, mas de uma qualidade muito ruim, uma qualidade mais alargada e fica muito mais evidente, tá bom? Então, a técnica é importante que vocês discutam com sua cirurgiã, com o seu cirurgião, para saber o que é melhor para cada caso. É muito difícil a gente indicar, por exemplo, um paciente que tem sobra de pele, tirar a pele só ao redor da areola, tá bom? Então, vocês vão necessariamente trocar a flacidez por uma cicatriz. Ainda bem que tem essa cicatriz para poder trocar, porque também ficar com a pele flácida não é legal, tá bom? Terceiro ponto, que é importante todo mundo saber quando vai fazer uma mamoplastia. Vai precisar fazer uma nova cirurgia, muito provavelmente, ou para uma troca futura dessa prótese. Então, quem pôs prótese vai precisar operar? É provável que sim, é bem provável que sim. E quem fez uma redução de mama e quem fez uma mastopexia? Vai ter que operar de novo, mas a pessoa já fez porque ela queria reduzir. Não obrigatoriamente, mas pode ser que sim. Por quê? A glândula mamária, a mama da mulher, ela é muito dinâmica. Então, hoje, quando a gente opera com 20 e 30 anos, a paciente tem uma anatomia, tem uma quantidade de hormônio circulante, tem uma qualidade de pele X, e o tempo vai passando e a mama vai sentindo, né? Quem aqui já não entrou na menopausa e já não sentiu alteração da qualidade da pele da mama, até em questão de volume dessa mama, pode até compartilhar com a gente aqui. Vai mudar. Nós temos o corpo dinâmico, ele não vai ser o mesmo daqui 15 anos nem daqui 20 anos, tá? Então é bem provável que sim, a gente tenha que daqui um tempinho fazer uma nova cirurgia. Daqui um tempinho, digo daqui 15, daqui 20 talvez, se eu fiz uma redução ou um lifting sem prótese, mas eu quero melhorar novamente o formato da mama que pode ter cedido um pouquinho nesses anos, tá? Ou se eu tenho uma prótese, eu vou fazer uma manutenção dessa prótese. É importante que todos saibam que a prótese, o fabricante da prótese, ele fala que toda prótese é vitalícia. Mas vitalício, gente, é muito tempo, né? Então, quem me garante que uma prótese vai durar 50 anos? Não tem como a gente garantir que uma prótese vai durar 50 anos. Não tem quem faz prótese de quadril e tem que trocar? Prótese de joelho não tem que trocar? Com a prótese de mão é a mesma coisa. Em algum momento, talvez a gente tenha que trocar, dependendo de quanto tempo essa paciente, com qual idade que colocou, quanto tempo essa paciente vai viver, como que ela se comportou nesse período todo, dos últimos, 20 anos que ela tem prótese, se teve algum problema de saúde, se não teve. Então, tem vários fatores que vão interferir nisso, tá? Mas o terceiro que eu quero que vocês entendam e saibam, antes de fazer uma mamoplastia, é que se você tem prótese, é bem provável que você tenha que fazer um novo procedimento para trocar. E se você fez uma redução, uma pexia, pode ser que você tenha que refazer para voltar a ter um resultado estético, porque a queda pode acontecer novamente, tá? Quarto ponto para a gente falar dos 5 que a gente vai falar aqui hoje. O quarto ponto vai cair. Infelizmente, vai cair. Com prótese, sem prótese, com cicatriz em T, sem cicatriz em T, invariavelmente. Nossa, doutora, que horror, então eu vou parar de assistir essa live, eu vou comer brigadeiro. Por quê? Ninguém quer escutar isso, nem a gente, nem eu como mulher, né? Mas isso é inevitável. Não falei ali agora há pouco que nosso organismo muda, que a gente vai mudar bastante, o que a gente era com 20 anos a gente não vai ser com 30, nem com 40 e nem com 50? Então, é muito provável que a gente tenha uma flacidez gradual nessa mama. E se a gente, além do tempo normal, a gente comeu direitinho, não alterou o peso, fez exercício, fizemos tudo o que dava pra fazer e a única coisa que mudou foi a nossa questão hormonal, também vai ter um impacto. Pode ser que não seja um impacto grande, mas um pequeno impacto pelo menos vai acontecer, vai existir, tá? Então, isso vocês precisam saber, porque nada é para sempre, concorda? Então, nada que a gente faça hoje vai durar a vida inteira. Então, a gente também tem que saber disso. Mas doutor, então eu ouvi dizer que se eu colocar prótese, aí não vai cair. Aí vai ficar no lugar o resto da vida, eu vou ser feliz o resto da vida. Primeiro que a nossa felicidade não tem que estar relacionada a onde está a nossa mama ou não, apesar disso impactar muito na autoestima, claro. Mas mesmo você colocando prótese, também acontece, né?
Por quê? A gente tem, não falei lá no comecinho, a hora que eu mostrei a imagem da anatomia da mama, que tem uns ligamentos e que tem pele que tá ali? Esses ligamentos, com o tempo, eles vão se afrouxando, tá? Então, mesmo que a gente tenha uma prótese colocadinha ali, às vezes, por exemplo, tem paciente que me pergunta, então se eu colocar atrás do músculo, não vai acontecer nada disso, ela vai continuar ali porque o músculo tá segurando. Tá bom, então você pode até pôr ali uma prótese atrás do músculo, mas e a glândula que tá aqui na frente? Que não tem mais aquele ligamento que está sendo mantido no lugar, que já se afrouxou esse ligamento. E essa pele que está aqui embaixo, que também já cedeu um pouquinho. Então vai ficar uma prótese aqui e a mama escorregando aqui na frente, que a gente chama isso de dupla bolha, tá? Então mesmo quem tem prótese, por exemplo, com o músculo aqui segurando, essa mama vai ceder pela frente, invariavelmente, tá bom? E o quinto aspecto que eu acho importantíssimo vocês saberem, antes de realizar uma cirurgia plástica de mama, é que estejam preparados para uma intercorrência ou para uma complicação, tá? Nossa, doutora, só notícia ruim. Gente, a gente tem que falar também das coisas ruins, porque a parte boa vocês já sabem, que vai ficar lindo, vai ficar bonito, que a autoestima vai melhorar, que vocês vão ficar felizes, que em um mês vocês vão estar tranquilas, que era o sonho da vida de vocês. A parte boa vocês já sabem. Mas a gente tem que estar preparado para isso aqui, tá? Porque no meio do caminho, o que pode acontecer? Pode acontecer de sangrar, e às vezes a gente tem que voltar para o centro cirúrgico, cauterizar um vasinho que às vezes sangrou. Pode acontecer. Pode acontecer de juntar líquido em volta dessa prótese. Pode acontecer. Pode de repente ter aberturinha de ponta. O paciente fez lá a cicatriz em T, fez uma redução ou fez uma pexia e abriu um pontinho e às vezes vazou uma gotinha. Pode acontecer. Pode acontecer alteração de sensibilidade na areola. A gente não chama nem isso de intercorrência ou complicação, a gente já espera que isso aconteça mesmo, porque 95% das pacientes têm e elas vão se restabelecendo. Da maioria das mulheres que operam, só 5% vão ficar com alteração de sensibilidade, né? Isso ao longo de 2 anos, que enquanto o nervinho tá crescendo, tá? Que mais que a gente pode pensar de intercorrência ou complicação? Necrose de areola, pode acontecer? Pode, né? De repente você tem uma mama muito grande, precisou diminuir demais, subir demais essa areola, pode faltar circulação ali naquele mamilo? Pode. Ele ficar escurinho, perder um pedacinho? Pode. Pode acontecer de eu ter uma rejeição dessa prótese? Raríssimo de acontecer, a gente não chama nem de rejeição, né? A gente chama de contratura capsular, que é quando faz uma cápsula grossa em volta desse implante, e vai fazendo com que essa cápsula fique durinha e aperta essa prótese. Então faz uma contração nessa prótese, então a gente chama de contratura capsular, tá? Romper essa prótese, de repente, pode acontecer? Pode, 0,3% ao longo de 10 anos. Difícil de acontecer, mas pode acontecer. Rodar, a prótese virar de ponta cabeça, também pode acontecer. Geralmente, quando acontece isso, habitualmente é porque a paciente perdeu muito peso. Então, lembra lá que eu mostrei pra vocês que tem glândula, que tem gordura ali na foto? Quando a paciente perde bastante peso, essa gordurinha diminui. Aquele espaço que era ocupado por essa gordurinha não tá mais ali. Se ele não tá mais ali, a prótese fica mais soltinha, a chance dela virar aumenta, tá? Então, é importante vocês conhecerem a sua anatomia, escutarem os cirurgiões de vocês para não ficar oscilando muito peso no pós-cirúrgico, tá bom? Que mais? Acho que seria isso, né? Claro que o que é importante aqui a gente falar nessas complicações, intercorrência, infecção, não falei, importantíssima infecção também falar pra gente finalizar essa questão de intercorrência. Gente, infecção é uma das coisas piores para a cirurgia plástica. Principalmente se eu estiver falando de prótese de mama. Porque você tem um implante, que se você tem infecção ao redor daquele implante ou no implante, pode ser que você não consiga salvar esse implante. Mesmo com antibiótico dos mais potentes possíveis, às vezes mesmo até endovenoso. Alguns casos sim respondem, mas a maioria dos casos não responde. Às vezes você tem que tirar essa prótese, esperar desinflamar, esperar desinfeccionar, dar um tempinho de 3 meses, alguns pacientes 6 meses, para depois programar a recolocação, tá? Agora, ruptura, rompeu, não é uma urgência, virou de lado, não é uma urgência, às vezes ela acaba desvirando sozinha, rompeu, escorrendo por aí, ela fica contida ali no lugar, tem já a cápsula da própria prótese, além do que a gente faz uma cápsula em volta dessa prótese também, né? Então, existem vários mecanismos que a gente faz para se proteger dessa prótese também. Então, essas seriam mais ou menos essas intercorrências ou complicações que a gente tem que pensar e tem que estar preparado
quando a gente for escolher fazer uma mamoplastia. Fora essas, as outras que são mais sistêmicas, então a gente falando de organismo no geral, então uma trombose, uma embolia, uma pneumonia, uma telectasia, que é quando o pulmão dá uma fechadinha, difícil de respirar, e outras de outras regiões do corpo que pode acontecer, raro, tá bom? Mas o que é importante dessas 5 dicas? Então, resumindo, quais são as 5 coisas importantes para quem chegou agora e não pegou desde o comecinho? Saber antes de fazer uma mamoplastia. E se você achou importante e já escutou, aproveita esse aviãozinho aqui, joga pelo menos para 3 pessoas que vocês conhecem. E quem tá aqui no Face também põe ali o compartilhar e manda também para quem vocês acham que vai ser bacana, tá bom? Então eu vou fazer esse resumo aqui agora dessas 5 coisas. Mesmo vocês mandando, encaminhando pelo aviãozinho, vocês conseguem me ouvir, tá bom? Não fecha o áudio, vocês podem fazer isso durante a transmissão. E se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um joinha que eu não tô falando sozinha. Ou coloca ali um coraçãozinho pra eu saber que vocês estão me ouvindo. Resumindo então, das nossas 5 informações importantes que a gente deve saber antes de uma mamoplastia, antes da gente começar a responder as perguntas. Primeiro, conheça a anatomia da sua mama. Saibam se vocês têm uma mama mais gordurosa, mais glandular, se tem algum nódulo nessa mama que precisa ser investigado antes. 2. Quem tiver flacidez, vai trocar flacidez por cicatriz, ou quem não tiver, pelo menos para colocação da prótese, precisa de uma cicatrizinha. Não é porque a cirurgia plástica que não vai ter cicatriz, sim, sempre vai existir uma cicatriz. Claro que a gente vai tomar o maior cuidado para fazer essa cicatriz o mais fininha possível, mas a gente também depende da cicatrização de cada um. 3. Pode existir a necessidade de uma troca futura de uma prótese ou de uma nova cirurgia, dependendo da evolução dessa mama, de uma nova flacidez, de uma necessidade de troca de prótese. 4. Acho que é uma das piores. Vai cair ao longo do tempo, independente do que você faça, independente da técnica que a gente usar. Claro que a gente espera que ela demore para isso acontecer, mas inevitavelmente vai acontecer. E 5. Esteja preparada para uma intercorrência ou para uma complicação no seu pós-cirúrgico e esteja bem amparada com um bom profissional que saiba lidar com todas essas possibilidades, tá? Mas a gente falou aqui de coisas que são ruins de serem faladas, que nem todo mundo fala e que é difícil do paciente escutar também. Mas o que a gente tem, o cuidado que eu quero que vocês tenham também. Existe muito a lei da atração, né? Eu acredito muito nisso e talvez alguns de vocês também. O que é isso? Tá, ouvi aqui os cuidados da doutora, ela me falou 5 coisas que eu não gostei de ouvir, agora eu vou ficar pensando só nessas 5 coisas e isso vai me paralisar e eu nunca mais vou fazer nada, desistir, não vou mais operar. Não, não é isso. O que a gente tem que tomar disso tudo? Fazer uma escolha consciente. Bom, então tá bom. Então eu não gosto do aspecto da minha mama, eu quero melhorar o aspecto da minha mama, eu sei de tudo isso, já me conheço, então eu estou conhecendo aonde eu estou e agora eu sei para onde eu vou. E neste caminho eu sei o que eu vou enfrentar. Pós-cirúrgico, pode ser que não aconteça nada disso, pode ser que seja extremamente tranquilo, que normalmente é. Mas, pelo menos, você escolheu o seu destino e sabe o itinerário que você vai fazer. Você vai ter uma escolha mais consciente. Sabe aquela coisa de você escolher um voo? Se esse voo vai ser direto ou se ele vai ser cheio de escala? Mais ou menos isso. Você tá sabendo para onde você vai e qual caminho que você quer percorrer. Mais consciente você tiver, menos escalas você vai fazer nesse meio do caminho. Mais voo direto você vai chegar naquilo que você deseja, tá? E, claro, mentalizar coisas boas no pós-cirúrgico também, até no pré, né? Isso vai dar certo, é isso que eu quero, é meu desejo, isso não é nada de errado. Hoje uma paciente me falou, doutora, demorou para eu vir em consulta porque eu ficava me perguntando se isso era bom, se eu realmente podia ter esse desejo, ou se esse desejo era um pecado, se era uma coisa ruim para mim. Se eu não precisava disso e estava achando que isso era supérfluo. Então, se isso mexe com a sua autoestima, isso não é supérfluo, né? Porque senão a gente não existiria nem a minha profissão, por exemplo, né? Não seria de Deus, vamos pensar assim. Mas não, se é uma escolha consciente, né? Se você sabe realmente de onde você vai, aonde você quer chegar, qual o seu objetivo com essa cirurgia, o que você está buscando, ótimo, é isso que a gente tem que fazer, tá? Então, pensamentos positivos no pré e no pós. Eu percebo muito isso no pós-cirúrgico. Quando eu tenho pacientes que são alto astral, bem resolvidas, sem muito nhenhenhê, vai que é uma maravilha, não acontece nada, a paciente não tem uma intercorrência, a cicatriz não sai uma gota de nada.
perfeito, é fantástico como que a cicatrização acompanha o pensamento positivo da paciente. Se eu tenho uma paciente que às vezes já veio no pré, já é uma paciente mais pessimista, tem dificuldade de enfrentamento de certas coisas, vai ser um pós-cirúrgico mais enroscadinho. Vai drenar, vai juntar líquido. É claro que tem gente que também é super alto astral e às vezes acontece uma coisa ou outra, mas o enfrentamento da própria intercorrência também é mais leve. Então a gente tem que estar também se policiando para quando a gente for fazer um procedimento, a gente estar canalizado em pensar coisas boas, para a gente também ajudar esse pós-cirúrgico. Certo? Falei demais aqui, ó. Já falei, já passou meia hora. Muito mais que meia hora para falar 5 dicas, né? Vamos começar com as perguntas então? Vamos lá, deixa eu ver. Olha quanta gente, que legal. Vou começar aqui de baixo para cima, então. A Nívia perguntou, com relação à hipertensão, tem algum cuidado especial? Nívia, ótima pergunta. Sim, então a gente tem que estar com a pressão controlada, não pode estar fazendo picos. Às vezes o que acontece? O paciente só mede a pressão um horário do dia, especificamente de manhã, e às vezes faz pico de pressão noturno. E se fizer pico de pressão noturno no seu pós-operatório, às vezes vai romper algum vasinho ali no pós-cirúrgico e pode sangrar. Tá? Então é importante que pacientes hipertensos estejam realmente controlados, que a gente até faça aquele, claro, com aval do cardiologista, né? Tem aquele exame que a gente faz da pressão de 24 horas, tá? Pra monitorar a pressão não só no período que a gente tá acordado, mas no período noturno também, que às vezes a gente nem sabe que a pressão oscilou, tá bom? Mas se tiver controladinho, não tem problema nenhum. O que mais? A joinha, estavam me ouvindo. A Nívia, doutora, quando a mama é grande, tem como levantar só com prótese? Depende, Nívia. Se a mama for grande e não tiver queda, e a gente quiser aumentar o volume, tem uma pseudo-queda, a gente chama de pseudopitose, a areola tá no lugar e é mais a parte inferior que tem mais tecido, a hora que você coloca a prótese, você sobe um pouquinho essa mama sem a cicatriz em T, mas ela não pode ter uma flacidez, ela tem que ter só esse deslizamento dessa mama para baixo. A areola tem que estar no lugarzinho e não pode ter pele sobrando, tá? Mas habitualmente quando a mama é grande, geralmente, na maioria das vezes, é associada com uma certa flacidez. Então, às vezes, a gente tem que acabar fazendo a cicatriz em T, tá? A Rita, doutora, existe uma idade máxima para se submeter a uma cirurgia plástica de mama? Rita, eu operei a minha paciente de maior idade, que eu pus prótese, fiz uma pexia, tinha 76 anos na época. Hoje ela já tem 83. E tá super bem, super feliz, é uma pessoa extremamente animada, querida, uma paciente muito querida. Então não tem idade, né? Se você tá bem de saúde, que não tenha nenhum impedimento, não vejo que a idade seja um fator de contraindicação absoluta, tá? Ele pode ser junto com outros fatores, às vezes um motivo para você colocar na balança se vale a pena ou não. Mas essa minha paciente, por exemplo, era super bem de saúde, não tomava nada de medicação, nunca tinha tido nada. A única coisa era a idade, 76, e o pós-cirúrgico dela foi excelente. E tá excelente até hoje, tá? Doutora, idade máxima da Rita. Quem mais aqui pelo Insta? Ah, Rita, eu adoro ouvir verdades. Que bom. Vamos lá. Patrícia Rodrigues Moreira perguntou. Doutora, eu vou retirar a pele da mama, mas o médico me disse que não preciso colocar prótese. É isso mesmo? Patrícia, então depende. Você pode fazer uma cirurgia de mama com prótese ou sem prótese, tá? Então, se você tiver tecido suficiente para isso, você pode reposicionar esse tecido, elevá-lo, tirar o excesso de pele sem pôr prótese. Principalmente se for uma mama grande, né? Se você tem um volume grande de mama e vai diminuir, como que você vai diminuir ainda quer pôr prótese e quer que ela continue pequena, né? Para isso acontecer, tem que tirar muito tecido, ficar com pouquíssimo tecido para a hora que você colocar a prótese, ela ainda continuar pequena. E aí, Deus me livre e guarde, você tem alguma reação a essa prótese, precisa tirar essa prótese, vai ficar sem nada. Então, quando tem mamas muito grandes, a gente tem que realmente avaliar se tem indicação ou não de pôr prótese. Geralmente pode ser que não tenha, que faça realmente só a redução sem prótese, ou que faça a pexia sem a colocação da prótese. Pode sim, tá? Quem mais? Quem mais? Oi, Marisa. Vamos ver aqui pelo Insta. Boa tarde. Então, acho que pelo Insta eu respondi. Se vocês quiserem colocar aqui mais alguma, eu já volto aqui no Insta. Vamos ver aqui pelo Face agora, que a gente tem de dúvida. Ah, tem mais uma aqui. Aline. Valor médio para todo o processo de implante mamário. Aline, vai ser bem consulta.
Mas a gente não pode e nem deve, né, colocar nenhuma estimativa de valores, porque cada paciente vai precisar de uma técnica, de um tipo de cirurgia, presença ou não de prótese, cicatriz grande ou pequena, internação de hospital dia ou internação de 24 horas, anestesia geral ou não. Então, tudo isso influencia, dificuldade técnica, se é uma mama mais difícil, se é uma mama mais tranquila. Então, tudo isso influencia tempo cirúrgico. 4 horas de cirurgia, 5, 6 horas de cirurgia, 3 horas de cirurgia, vai influenciar nessa questão de orçamento. Então, só mesmo com a consulta ou presencial, ou a teleconsulta que tem encurtado distâncias, né, atualmente. Então, dá pra gente fazer uma prévia também pela teleconsulta. Rita, uau! Deu pra entender a resposta do que você perguntou? Ricardo, qual a diferença de mastopexia e de mamoplastia? Meu nome é Pamela. Oi, Pamela. Mamoplastia é um nome geral que a gente usa para qualquer tipo de cirurgia de mama. Mamoplastia, plastia da mama, então a cirurgia da mama, cirurgia plástica da mama. E mastopexia, pexia é quando você eleva essa mama, tá? Então mastopexia é o lifting. E mamoplastia pode ser de redução, quando você faz uma redução de mama, pode ser de aumento, quando você coloca uma prótese de mama, tá? Ah, Rita, tenho vontade de fazer plástica mamária, porém não gostaria de colocar prótese. Super factível, né? Pode ser possível, como eu expliquei ali agora há pouco. Agora vamos ver aqui pelo Face. Oi, Débora. A Regina Pacheco. Bom, deixa eu começar de cima pra baixo agora. Pegar as perguntas mais antigas. Para. Catita tava atendendo. Adriana, boa tarde. Oi, Magali. A Cate Simone, vamos lá. Deixa eu apertar aqui o ver mais, Cate. Ai! Oi. Olha os meus bastidores. Caiu de novo. Vou segurar. A Cate Simone. Eu vou precisar de uma mamoplastia. Eu tenho 14 meses de bariátrica, então 1 ano e 2. E já perdi todo o peso que eu precisava. Estou muito feliz. Que bacana, parabéns, Simone. É um processo, né? É um caminho, né? O legal quando a gente tá falando em bariátrica ou qualquer tipo de perda de peso é que a gente tenha pelo menos uma estabilização de peso de 4 a 6 meses para programar uma cirurgia plástica. Seja a mama, seja uma prótese, seja uma retirada de pele no abdômen, na coxa, no braço, onde for precisar, tá? O ideal é que tenha de peso até para o seu processo de cicatrização ser legal, ser bom, ter reservas, né, de proteína para você ter uma boa cicatrização. Então tem que estar tudo dentro do habitual aí. Ó, deixa eu posicionar isso de novo, torcer para não cair de novo. O que mais? Vai ser um prazer, Simone, pode vir. Oi, Ivan. Quem mais tá aqui? Franciele José, boa tarde, adoro seus vídeos, obrigada. Vanessa, oi, Má, tudo bem? Depois de quanto tempo a mama toma forma? Bacana. E é normal mesmo ceder após a mastopexia? Acho que a gente já respondeu, né? Então, o formato da mama, ele é evolutivo, né? Então, no pós-cirúrgico é bem legal quando a gente vai fotografando, porque a gente tira foto do pré, de 1 mês, de 3, de 6 e de 1 ano. E nisso a gente vai vendo a movimentação dessa mama. Então, no começo, o colo tá bem alto. Então, a gente tá com essa mama bem apertadinha aqui embaixo, por exemplo, uma pexia. Essa pele de cima esticou bastante, então ela tá bem projetada. Com o tempo, vai acontecendo uma báscula. E é natural que vá tendo uma acomodação dessa mama ou dessa prótese mais inferiormente e a areola acaba subindo um pouquinho no pós, tá? Então, normalmente acontece essa báscula. Claro que depende da qualidade de pele que tem aqui embaixo nessa paciente. Tem paciente que a pele é bem firme, bem durinha, essa báscula quase não vai acontecer. Se o paciente tem a pele mais molinha, mais fininha, essa báscula vai acontecer um pouco antes. Em média, Vanessa, a gente fala que essa báscula vai uns 6 meses para tomar formato. Então, a forma de uma mama, mais ou menos, depois de um pós-cirúrgico, a gente fala em torno de uns 6 meses, tá? E se é normal ceder após a mastopexia, é um dos 5 itens, né, que eu coloquei aqui hoje. A Franciele, gostaria de saber se eu colocar prótese e depois de um tempo amamentar, teria algum problema? Nenhum problema, ele pode amamentar. Aliás, muita gente me pergunta se consegue amamentar depois ou não de mamoplastia. Geralmente sim. Se a gente tá falando de prótese de mama, eu vou colocar a prótese atrás dessa glândula. Essa glândula vai ficar pra frente, então ela tá intacta, então a anatomia dessa mama tá preservada. Só que a gente sabe que a amamentação é um compêndio, né? Então a gente às vezes tem dificuldade de amamentação, não pela anatomia da mama em si,
mas por todo o resto que tá em jogo ali naquele momento, tá? Oi, Rô, tudo bem? Dá um beijo na Ana, na Lá, na Cacá. A Vanessa, perdi a parte das glândulas. Quem tem mais glândula, o que isso significa pensando em cirurgia? Vanessa, então quem tem mais glândula do que gordura vai ter uma mama mais endurecidinha, tá? E quem tem mais gordura vai ter uma mama mais amolecida. Quem tem mais glândula, quando perder ou ganhar peso, vai ter pouca alteração no resultado estético da mama. Quem tem mais gordura vai ter bastante alteração no resultado estético com ganho ou perda de peso, tá? Também é importante no pós-cirúrgico. Então, por exemplo, se a paciente tem a mama, imagina que eu vou colocar a prótese, fiz uma mastopexia com prótese. Então, retirei aquele excesso, coloquei a prótese. Na frente não vai ficar uma glândula ali? Então, se eu tenho uma glândula mais mista, mais gordurosa, a hora que você palpar, você primeiro vai sentir aquilo que você já tinha, para depois sentir a prótese. Então, a consistência, mesmo com prótese, não vai ser da prótese, porque você tem aquele tecido na frente da prótese. Agora, se você tem uma paciente que é reta, que não tem quase glândula, é muito pequena, e você colocar uma prótese, você já logo vai sentir a consistência da prótese. Então, vai dar um aspecto de mais endurecidinho, de mais no lugarzinho, tá? Então, quem não tem nada, fica marcadinho, né? Aquela prótese fica certinho e a consistência é bem a consistência da prótese. Quem faz pexia ou redução com prótese, a consistência vai ser primeiro do tecido que tá na frente e não da prótese em si, tá? Oi, Karina, tudo bem? Manda um abraço pro André, pra criançada. A Vanessa, eu utilizei o laser de baixa intensidade para minha cicatriz, ajudou muito. Excelente, ajuda bastante mesmo, muito legal. Elisângela Gandolfi, muito esclarecedora. Tudo bem, Elisângela? Franciele José, você sugere que a prótese seja colocada por baixo do músculo ou por cima ou depende de cada caso? Franciele, depende de cada caso, tá? Depende de cada paciente, da consistência de pele, da quantidade de glândula que tem, quantidade de tecido que existe aqui em cima, tipo de atividade física que essa paciente faz, tipo do tórax, qual o local do corte pra gente escolher se vai pôr por baixo ou por cima. Então tem vários fatores que vão influenciar nessa escolha, tá? Regina, qual exercício pode fazer após mamoplastia sem prótese? Regina, a gente fez uma live inteirinha sobre atividade física após cirurgia plástica, se não me engano, umas 2 semanas atrás. Se você conseguir dar uma busca aí nos vídeos no Face, você vai achar uma live de uns 40 minutos. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Nessa live a gente dividiu em exercícios iniciais até 30 dias, de 30 até 2, 3 meses e acima de 3 meses, tá? Joana Dark, oi Joana, oi Dé, saudade, manda uma notícia aí, tá tudo em ordem. A Débora tá na linha de frente trabalhando. Boa tarde, tudo bem, doutora Beth? Estamos falando de mama, falamos de anatomia de mama, falamos de redução, de pexia. A Catita também estava por aqui, vocês podem também complementar aqui nossas informações, é um prazer. O que mais, turma? Tem mais uma pergunta aqui da Nívia. É verdade que pele clara é mais frágil? Nívia, não, né? Assim, tem pacientes que têm tem uma genética muito boa com pele clara, né? Aliás, a única paciente que teve filho, que amamentou, que eu só pus prótese, 2. De profissão. De pele bem clarinha. Na verdade, uma de pele bem clarinha e a outra de pele mais morena. Uma foi bariátrica, pós-bariátrica, foi a única pós-bariátrica que eu só pus prótese, não fiz pexia. E a outra que teve amamentação, alterou pouco o peso, mas também foi a única que eu só pus prótese depois de amamentação, não precisei fazer o T. Então, uma era mais clarinha e a outra era morena. Então, não tem, não é específico para tipo de pele, tá? Cláudia, boa tarde. Oi, Beth, boa tarde. O que mais, turma? Tô aqui falando demais já são 3 para as 4. A gente começou era 3h10, né? Então, já tem aqui 50 minutinhos que a gente tá falando. Ficou claro essas 5 dicas importantes que a gente falou, né? Antes de você fazer uma mamoplastia? A Si Miranda, por gentileza, para mulheres acima de 50, tem que tirar a areola? Não. Acima de 50 tem... Acho que acima de 50, né, Si? Si Miranda, me dá um joinha aqui pra eu saber se é isso a sua pergunta. Não,
De jeito nenhum, a gente só vai tirar a areola quando tiver câncer de mama na jogada, né? Que aí você vai fazer uma mastectomia, para fazer mastectomia você tem que tirar a areola e aí você vai partir para uma reconstrução, tá? O que às vezes acontece é quando você vai fazer uma redução de mama, por exemplo. Essa mama é muito gigante e a areola tá lá embaixo. Quando você tem que subir muito, existe uma técnica, mas é uma técnica pouco usada, a gente usa em casos realmente extremos, que é você tirar realmente a areola, operar a mama e no final da cirurgia recolocar a areola, fazer um enxerto de areola, tá? Mas isso é muito raro da gente indicar, isso não depende da idade, e depende da quantidade de tecido e volume da mama que você tem que diminuir. E se a chance dessa areola necrosar for muito alta, você já faz o enxerto para diminuir esse risco de necrose. Mas o enxerto também pode não pegar, tá? Então é um risco que tem que ser muito bem calculado para fazer ou não, tá bom? Então normalmente a gente reposiciona a areola, ninguém tira a areola, põe na mesa, opera e depois vai lá e cola a areola de novo, tá? Porque isso seria um enxerto, então só nesses casos muito extremos. Então habitualmente a gente só faz o cortinho em volta da pele da areola, mas essa areola tá grudada na glândula embaixo dela, ela continua com comunicação nessa glândula. Como essa glândula vai subir, essa areola vai subir junto com essa glândula, tá? Muito bem, turma, gostaram da nossa live de hoje? Quem gostou, dá um coraçãozinho, bate palminha pra eu ver como é que vocês acharam. Se quiserem me mandar outras perguntas, a gente ainda tem aqui 2 minutinhos pra finalizar. E eu queria combinar com vocês uma coisa. A gente falou aqui hoje de 5 coisas ruins, né? 5 coisas que ninguém quer escutar. Mas tem como a gente falar disso de uma parte boa, né? Assim, como que eu vou evitar, então, fazer que aconteça isso. Eu posso minimizar o que a gente falou hoje? Eu posso minimizar esses riscos, eu posso minimizar essa queda, eu posso minimizar essa alteração anatômica, minimizar as alterações estéticas da mama? Sim, então tem a parte boa de tudo isso, tá? Então, terminando aqui a nossa live, eu já vou gravar 5 vídeos, tá bom? Falando da parte boa dessas 5 dicas e eu vou postar lá no YouTube. Então, segunda-feira vai ficar então esses 5 vídeos, vou colocar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tá? A partir da semana que vem. E aí vocês vão me acompanhar lá também para falar da parte boa dessa nossa live de hoje, pra gente conseguir também não só falar de coisa ruim, né? A gente também vê o lado bom da coisa e vocês também ficarem animados pra fazer, que eu acho que é isso que importa. Mas a gente tem que fazer uma escolha consciente. Então eu gosto de falar de complicação, eu preciso falar de complicação, porque eu preciso que o paciente esteja conectado comigo, né? Entenda qual que é o itinerário que a gente vai fazer pra gente chegar lá no nosso destino no final, tá bom? Muito bem? Então me acompanhe na semana que vem. Quem ainda não me acompanha lá no YouTube, já deveria estar acompanhando. Quem ainda não acompanha, coloca lá na lupinha Marina Felca, não tem o DRA, tá? De doutora, é só Marina Felca. Se inscreve lá no canal, que a hora que a gente baixar esses vídeos na semana que vem, vocês já vão ser notificados desses vídeos, tá? E tem vários outros vídeos, a gente tem mais de 80 vídeos já publicados na plataforma, que vocês também podem olhar. Quem me perguntou aqui no Facebook falando da atividade física pós-cirurgia plástica, também tem nosso vídeo baixado lá do YouTube, tá bom? Muito bem, Andréia, amei a explicação sobre a areola. E tem outra coisa, a gente tá fazendo um sorteio pro Dia das Mães, então lá no feed do Instagram e no Face, para vocês curtirem nossa página, então seguir nossa página, curtir a publicação, marcar pelo menos 3 amigas que realmente queiram passar em consulta. A gente vai sortear uma consulta comigo, pode ser presencial, se vocês forem daqui da região, ou pode ser por teleconsulta, se de repente a pessoa morar longe, em outro país, em outro estado, e quiser já conversar comigo, fazer um primeiro atendimento, tá bom? Então vai rolar esse sorteio, está lá no nosso feed, no Insta e no Face. Quem tiver se inscrito e cumprido as regras direitinho, vai entrar no sorteio que vai ser no domingo, certo? Gente, obrigada. Nívia, obrigada pela sua sugestão de tema dessa semana. A Nívia que mandou que queria que eu falasse de mama, e aí eu já pensei então nesses 5 tópicos que seriam interessantes vocês saberem. Certo, pessoal? Obrigada. Boa semana, bom Dia das Mães no próximo domingo. Quem tá com saudade da mamãe, se não conseguir abraçar, se não puder, se estiver isolado, manda um abraço virtual, conversa pelo telefone, manda um presentinho, deixa na porta, manda um almoço, né? Alguma coisa assim pra ser um domingo bom também, certo? Então até semana que vem,
Espero vocês. Se quiserem, pode deixar mais sugestões lá no nosso direct ou aqui nos nossos comentários pra gente fazer lives que vocês realmente gostem. Até! Tchau, pessoal!